Nós vamos falar sobre ansiedade, mas antes da gente falar sobre ansiedade, eu queria apresentar quem sou eu. Eu sou a Renata, sou de Bauru, saí de Bauru quando eu tinha 3 anos de idade. E meu pai mudou muito aqui no Brasil, ele foi para vários estados, mudei. E o último estado que eu morei, que eu fiz psicologia na PUC, foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu casei e fui para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu fui para 6 meses, de 6 meses viraram 2 anos, e de 2 anos eu fiquei 22 anos nos Estados Unidos. Então, eu estou de volta aqui no Brasil mais ou menos há 2 anos. Há 5 anos. Vamos me corrigindo aí. Há 5 anos. E lá nos Estados Unidos eu tive a maior bênção da minha vida, a minha herança, que são meus filhos, a Rebeca e o Nicolas. A Rebeca, ela mora aqui comigo, ela é uma nutricionista. Ela faz pós-graduação em São Paulo e trabalha aqui na Beneficência, com a clínica de anestesia. Uma bênção. Quando a gente pede para Deus a herança, quando a gente pede para Deus nos abençoar, muitas vezes essa bênção está do nosso lado, muitas vezes a gente não enxerga. E eu quero abençoar minha filha e agradecer pela filha que ela é, porque ela é uma filha amada mesmo. E tem meu filho, o Nicolas, também amado, ele mora em Porto Alegre, está fazendo o final da faculdade dele, que é Publicidade e Propaganda. Um filho muito inteligente, muito amoroso, está voltando para os Estados Unidos agora em janeiro. Ele já tem trabalho, graças a Deus. E um menino também muito abençoado e que trouxe muita bênção para a minha família. E, para poucos aqui sabem, eu também tenho um pequenininho, de quase 4 anos de idade. E agora eu entendo o que é ser mãe velha, porque ele é praticamente o rei da minha casa. E eu queria apresentar para vocês o Lui. O Lui é realmente o rei da casa, ele faz o que ele quer, é um cachorro que eu posso dizer que trouxe felicidade para nós, e ele realmente é muito mimado. Quem for lá em casa vai conhecer, quase que eu dou mais preferência para ele que a Rebeca às vezes, né, Rebeca? Opa, aqui caiu o coisa, a Raquel está aí? Ah, tá. Então, essa é a minha família. Tem a minha mãe aqui. Mãe, levanta aí rapidinho. Tem 86 anos, acreditem ou não. Uma mulher de Deus, abençoada. Uma mulher de oração, que realmente eu tenho muita honra de poder ser a filha dela. Sem ela, eu não poderia estar aqui. E sem o propósito da minha filha e sem minhas irmãs, a Renilde e a Renise, dá um tchauzinho aí também, elas sempre suportaram, sempre estiveram ao meu lado. Então, eu queria agradecer a minha família por isso, tá bom? Então, vamos entrar um pouquinho no assunto. E antes de eu entrar no assunto, eu queria falar uma experiência que eu tive. Todo mundo consegue ver? Quem sabe o que é tornado aqui? Alguém já passou por alguma experiência de tornado? Então, pouca gente tem experiência de tornado aqui. O tornado, vou explicar então um pouco mais para vocês o que ele é. Eu não queria virar, mas o negócio aqui apagou, tá? O tornado, ele é uma tempestade de trovões. Ele é um fenômeno meteorológico. Quando assim, o ar quente e o ar frio se encontram, ele se torna essa coluna de ar que ela gira de forma violenta e perigosa. O tornado em si, ele vai da terra até a nuvem. Agora, eu queria mostrar para vocês a força de um tornado. A classificação de um tornado, vocês pelo menos se não sair com nada aqui, vão aprender um pouco sobre tornado, tá? A classificação vai de F0 a F5. Por que eles falam F? Porque o Dr. Fujita,
que é um cientista da Universidade de Chicago, ele estuda sobre tornados. E ele que fez essa classificação. E vai, conforme de 0 a 5, é conforme o nível de destruição que um tornado faz. A velocidade de um tornado, para vocês verem a potência de um tornado quando ele é muito grande, começa de 65 km por hora até 500 km por hora. A largura é de 3 metros a 5.000 metros. E o comprimento vai de 2 quilômetros a 500 quilômetros. É uma coisa grandiosa, uma coisa super perigosa e é uma coisa fora do controle. Para vocês saberem, teve um caso de F5, que foi a maior escala, que destruiu quase que a cidade toda, foi em Kansas, peraí que eu preciso enxergar aqui. Tá aqui, voltou. Greensburg, Kansas, em 2007, aconteceu esse caso. Com isso, vocês sabendo um pouco, eu vou mostrar um pouquinho de como que fica uma destruição que não é muito feia. Charlotte foi uma das cidades que eu morei. Quando o tornado vem, ele destrói quase tudo. Ele não fica nada para contar. Ele leva um poder tão grande que ele leva ônibus, naquele vento ele sobe, depois ele gospe. Ele sobe e gospe. E quando você está perto, você precisa saber se proteger. E eu queria, com isso, contar para vocês uma experiência que eu tive com o tornado, quando eu morava nos Estados Unidos. Nos 2 primeiros meses que eu estava lá, como uma boa brasileira que sabe o que é tornado, mas nunca viveu um tornado, num domingo de manhã, eu fui na igreja, e da igreja eu fui almoçar como a gente faz aqui no Brasil muitas vezes, almoçar com alguns amigos e tal. E estava aquele tempo meio chuvoso, nublado, e ventando um pouquinho, tipo uma tempestade aqui do Brasil. Aí, depois do almoço, eu fui para casa, e como a gente sempre de domingo dá uma deitadinha em casa, eu estava sozinha, e eu fui deitar, fui dormir um pouquinho depois do almoço. Eu lembro que eu escutava aquele barulho assim, pi. E eu lembro eu pensando assim, poxa, eu não sabia que tinha uma linha de trem aqui perto. E dormi com aquele som. 1 hora depois, me acordaram com um telefonema. Renata, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Você precisa de ajuda? E eu assim, eu estou bem, que eu saiba, eu estou bem. E até, na realidade, a gente muitas vezes gosta daquele barulhinho de chuva, né, para a gente dormir, não é verdade? E eu acordei, e aquele tornado, aquele som, pi, era o alarme da cidade. E quando toca o alarme da cidade, você tem de 3 a 5 minutos, no máximo, para se proteger. E eu dormi nessa experiência, não vi nada passar. Aí que a gente vê a proteção de Deus na nossa vida. Aí, por que eu vou contar essa história para vocês? Um tornado, uma coisa tão longe da gente. Muitas vezes, a gente vive numa situação de perigo, perto da gente, e a gente não sabe que é uma situação de perigo. E tantas vezes essa situação de perigo está tão perto, mas a gente não sabe se proteger. A gente nunca passou por isso. E a gente nem vai à procura. E é essa experiência que eu queria contar para vocês. Aí vocês podem me dizer, mas Renata, tornado está longe da gente, Brasil nunca tem isso. Aí eu pergunto para você, será que o Brasil não tem isso? O Brasil, eu fui ver a pesquisa da Unicamp, que é aqui perto, em Campinas, entre 1990 e 2010,
nós tivemos 205 tornados, só no estado de São Paulo. Você sabia disso? Lembra? A gente muitas vezes não vê os sinais de alerta, porque a gente não sabe que é perigo. A gente precisa saber. E eu fiz uma continha ali, ó, durante 20 anos, que foram de 1990 a 2010, mais ou menos seriam 10 tornados por ano. O que acontece quando a gente não sabe? O que poderia ter acontecido comigo? Eu poderia ter morrido sem saber o que estava acontecendo. Tanto que quando eles me ligaram, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Aí você fala assim, mas isso aí, né? Porque sempre tem aqueles que sempre tem uma perguntinha a mais. Sempre as mulheres gostam de perguntar. Mas isso aí foi até 2010. Aí eu fui de novo lá no computador e descobri, 2018, no Rio Grande do Sul, nós tivemos um tornado na categoria F3, que não é uma categoria 0, não é 1, não é 2, é 3. É forte para o Brasil. Você sabia disso? Você sabia que a situação de perigo pode estar mais próxima do que você mesmo imagina? E hoje é isso que eu estou aqui, para alertar vocês e para, vamos dizer, colocar assim, em alerta e à vista de vocês que algo pode estar acontecendo. E se você não for à procura de saber o que está acontecendo, você pode morrer. E isso está acontecendo muito na nossa vida, muito na nossa geração. Aí, deixa eu ir mudando aqui, senão vou perder o... Aí vem o assunto que eu queria começar com vocês. Vamos falar sobre ansiedade. Mas me diz onde é que a ansiedade se instala? Alguém sabe? Na mente. Então, antes da gente entrar no assunto da ansiedade, nós temos que saber e estudar por que ela chega e aonde ela se instala. E antes dela virar um problema na tua vida e talvez até te trazer a morte, que a ansiedade vai gerar muitas coisas, depois a gente vai falar sobre isso, a gente tem que estar alerta aos sinais de perigo. Então, quando eu vim para o Brasil, a gente tem algumas frases que a gente acostuma não falar mais, não ouvir mais, né? Algumas coisas do dia a dia. E essa frase no Brasil é uma frase muito usada. Vamos ver se vocês sabem. Só não esqueço da minha cabeça porque está grudada. Sabe que eu vou precisar de um copo d'água? Só não esqueço da minha cabeça porque ela está grudada. Olha o nível de importância que nós estamos dando para a nossa cabeça, para a nossa mente. Esse está sendo o nível de importância. Lembra que o que a gente não vê, a gente esquece. Se a gente está preocupado com o nosso corpo, nossa, olha ali. Aliás, falar dos outros a gente sabe fazer, porque a gente está vendo. Aquela ali engordou demais, nossa, aquela ali está magra demais, nossa, olha como ela fala grossa, olha como ela não ri alto. Quando a gente vai falar dos outros, é muito fácil. Mas e quando a gente vai olhar para dentro? A gente tem esquecido de olhar para nós mesmas. Minha mãe me ensinou a não falar mesmo, é só mulher, é mesma. Então, estou falando mesma. Eu queria ler um versículo para vocês que não está ali ainda. Em 2 Coríntios, se vocês quiserem abrir, pode abrir. Mas eu vou aqui para não perder muito tempo, tá? 2 Coríntios 4,18 fala assim. Eu vou pôr. Tá. É 2 Coríntios 4,18. Obrigada. Fala assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê,
mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Como é importante a gente prestar atenção nos sinais, porque muitas vezes a gente não vê, mas existem sinais. Aí, o que acontece? Uma das coisas mais duras que existe é a gente conhecer a si mesmo. Ali, ó, existem 3 coisas extremamente duras: aço, diamante e conhecer a si mesmo. Na clínica onde eu trabalho, essa pergunta eu faço para todos os pacientes que tratam comigo. Quem é você? Aí hoje eu pergunto, pensa aí um pouquinho, quem é você? A resposta, muitas vezes, de muitas pessoas é: eu sou psicóloga, eu sou médica, eu sou a filha de fulano, eu tenho essa fazenda, eu não tenho nada. Essas são as respostas de quem sou eu. Mas isso é resposta de quem sou eu? Não. A tua essência e a tua identidade são diferentes do que você aprende aqui. Você tem que descobrir em Deus quem é você. E com essa ninguém sabendo mais quem sou eu, e isso assim é geral. Acho que uns 90% ou mais dos meus pacientes não sabem quem são eles. Eu tenho uma paciente que ela já está, acho que na 5ª ou 6ª sessão de terapia. Até hoje ela não consegue me responder. Mesmo que eu passo tarefa para ela fazer em casa, ela não consegue olhar para dentro dela. Isso é uma coisa que muitas vezes parece tão simples, mas é tão básico e tão importante, porque se a gente não sabe quem a gente a gente se torna como um camaleão. Você sabe o que é um camaleão? É aquele que ele é aquele bicho, que eu não sei o que ele é, porque eu não sou de bicho. Aonde ele vai, ele pega a cor da situação. Se ele vai para a árvore seca, ele pega a cor de árvore seca. Se ele vai para a árvore verde, ele pega a cor de verde. E se a gente não sabe a nossa identidade, a gente se torna no meio que a gente está. Porque a gente não sabe. Se eu vou para um grupo que só reclama, eu vou me tornar uma pessoa que só reclama. Se eu estou num grupo que só fala coisas positivas, eu vou me tornar coisas positivas. Aliás, escolhe esse grupo, né, se eu fosse você. Mas, infelizmente, a nossa geração não está mais sabendo quem a gente é, qual é a nossa essência, a nossa identidade. Aí a gente vê que geração que a gente está, uma geração que a gente está vivendo triste, desanimada, preguiçosa, depressiva. É verdade ou não é? Na realidade, a gente poderia ser o oposto. A gente poderia ser feliz, alegre, sorridente. Uma geração tão desenvolvida biologicamente, psicologicamente, tecnologicamente. Você pega o celular na hora ali, quero saber sobre tornado, pum, fico sabendo. Tão rápido, as coisas tão rápidas nas nossas mãos. Mas se a gente for prestar atenção, uma geração tão doente. Aí, eu fui ver isso um pouco mais a fundo. E para minha tristeza, na Universidade de Michigan, eles fizeram essas pesquisas. E essas pesquisas são probabilidades de acontecer, mas eles fizeram com mais de 3 bilhões de pessoas, quer dizer, uma pesquisa bem fidedigna. Eles falam que a cada 2 pessoas, eu não estou falando de uma multidão, uma vai ter problema psíquico. Imagina, entre 2 pessoas. Olha para a pessoa do teu lado. Entre 2 pessoas. Se você apontou o outro, provavelmente você que vai ter problema psíquico.
Você já está no caminho o errado. Continuando. Em 3 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 400 milhões, ou seja, para mim é a metade também, desenvolverão o último estágio da dor humana, que é a depressão. E, para minha tristeza, o suicídio. Vocês sabem por que eu estou usando isso aqui, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. E eu agradeço a Deus por vir falar. Eu não vim falar sobre suicídio hoje, mas fui eu a escolhida para setembro. E na pesquisa, olha que triste, a cada 40 segundos, eu não estou falando de minutos, não estou falando de horas, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 4 segundos, alguém tenta o suicídio. E a cada segundo, alguém pensa em morrer. O que nós estamos fazendo com os sinais de alerta? É triste isso. E falando sobre Setembro Amarelo, eu vou passar rapidamente sobre isso, porque eu sei que não é o nosso tema. Mas eu, como psicóloga, eu não posso deixar de falar isso. Se você é uma pessoa que está pensando nisso, pensando que a tua vida não tem mais jeito, que a tua situação não tem mais jeito, eu não consigo viver mais, eu vou te dizer, você consegue. Todos os problemas podem ser resolvidos. Não deixa o inimigo te enganar. Se você é uma pessoa que tem esses pensamentos, procura ajuda. Procura um psicólogo, procura um amigo, desabafa. Sabe por quê? Porque quando você está pensando nessas coisas, isso é uma coisa ruim, uma força ruim dentro de você. Quando você põe para fora, quando você desabafa, quando você fala, isso começa a enfraquecer aquele poder. Então é muito importante você procurar ajuda. Não deixa. Eu tive perto de uma mãe nos Estados Unidos, minha amiga, que perdeu o filho por suicídio. Eu vivi com ela essa situação. É simplesmente, se vocês nunca viveram alguém perto, é terrível, desesperador. É um momento de muita dor, porque ele estava um dia ali, o outro dia não estava. 24 anos de idade, um amigo nosso, amigo da Rebeca. Ele ia na igreja com a gente, que você fala assim, mas não deve ser de igreja, deve fazer um monte de coisa de errada. Provavelmente fazia um monte de coisa de errado também, mas ele ia na igreja, ele estava do nosso lado. E lembra que todas as situações que a gente passa, sempre existem os sinais de alerta. Ele falou para a mãe dele, uma semana antes disso acontecer, que ele não aguentava mais, que ele estava pensando o que ele poderia fazer, porque ele não aguentava mais. E ele falou assim, eu penso até em morrer. E ela falou assim, menino, é o que eu normalmente faria com os meus filhos, para de besteira, não fica falando isso. Não é isso que a gente faz? Vamos prestar atenção nos sinais de alerta que está do nosso lado e muitas vezes está dentro de nós. Então, eu finalizando essa parte, eu queria que você, se você está vivendo isso, ou alguém do teu lado está vivendo isso, ajuda. Se você está vivendo isso, procura ajuda. Porque a tua situação tem solução. Eu posso te garantir isso. Amém? Voltando aqui. Queria fazer uma pergunta para vocês. Em quem a serpente plantou a primeira semente de dúvida no mundo e que através dela entrou o pecado no mundo?
Quem? Eva. E aonde que essa semente... Obrigada, eu preciso... E aonde que essa semente foi plantada? Na mente da Eva. Se você... Eu não vou ler agora, mas em Gênesis 3, de 3 a 6, fala sobre essa parte. E acho que todo mundo deve conhecer a história, né? Que eles viviam lá no paraíso e tinha essa árvore frutífera e Deus falou assim, a única, vocês podem comer de tudo, pode andar por tudo que é lugar, mas a única que eu não quero que vocês comam é dessa árvore. Aí foi lá a serpente e falou assim, mas por que não quer? Algum truque tem aí, provavelmente ele não quer que você seja igual a ele. Imagina, você pode comer e pode virar com sabedoria, com um monte de coisa. Uma semente de mentira. E sabe o que aconteceu com a Eva? Ela comprou essa semente, ela engoliu essa semente e acreditou no que estava sendo lançada para ela. Aí eu pergunto para vocês, mas isso aí foi lá no passado, e as sementes de hoje? Vocês podem me dizer algumas sementes que às vezes a gente compra, que a gente come, que a gente acredita? Que a gente não tem valor, que mais? Quais as sementes aí? Vamos falar um pouco, senão vocês dormem aí. Auto, baixa estima, hipocrisia, orgulho, não é só a senhora que é para falar, é para todo mundo. Fracasso, rejeição, inferioridade. Nossa, ela tem mais que eu. Nossa, essa aí nunca vai vencer. E eu falo assim, será? Acho que eu não vou vencer mesmo. Sabe o que acontece com a nossa mente? A mente compra essa semente e não vence mesmo. O que está acontecendo com as nossas mentes que a gente está escutando mais o de fora do que o de dentro? Aí, eu falo para vocês, sabe aonde a ansiedade começa a estabelecer? Quando você começa a acreditar nessas sementes de mentira. Qualquer tipo de semente. Aí eu falo uma frase para vocês. Quanto mais mentiras você acredita, mais ansiosa você fica. E quanto mais ansiosa você vive, mais vulnerável você se torna. Vou repetir para você. Quanto mais mentiras você acredita, ou seja, as sementes que você está engolindo, que não são você, mais ansiosa você fica. E quanto mais ansiosa você vive, mais vulnerável você se torna. Aí entra a nossa ansiedade. A ansiedade, a nossa não, porque eu não quero ansiedade. Vou tirar fora. A ansiedade é o mal do século agora. Lembra quando eu perguntei quem se sente ansiosa aqui? A maioria se levantou. Aí eu fui no dicionário. Aí fala assim, ansiedade, vista no contexto popular, é quando estamos passando por um período sob pressão ou muito apreensivo para com alguma coisa. Ela é muito abrangente e pode se considerar como sintomas de ansiedade a partir do ponto em que você tem uma preocupação, uma tensão, um medo, um pavor ou qualquer outro sentimento ruim em excesso. Excesso é bom ou é ruim? É ruim. As mulheres, infelizmente, têm a tendência de viver no 0 ou no 80. Ou é muito ou é pouco demais, não é assim? As nossas emoções, elas oscilam hoje,
Agora, às 2 horas, eu estou super feliz. Às 3 horas, eu já estou lá deprimida, lá embaixo, matando o marido, matando os filhos. Não é assim? São os excessos que a gente não está sabendo mais controlar. A falta de equilíbrio está em muitos lugares. Lembra a Demi Lovato, que acabou de ter overdose? Isso é uma falta de equilíbrio. Bulimia, anorexia. Anorexia é para o pouco, bulimia é para o muito. Se nós não vivermos com equilíbrio, nós vamos procurar respostas em lugares errados. Se a gente não viver em equilíbrio, nós vamos procurar respostas em lugares errados. Te garanto isso. Aí o que fala na Bíblia? Em 2 Timóteo 1,7 fala, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A gente pode viver em equilíbrio? Pode. Nós estamos vivendo com as emoções tão exageradas que isso às vezes a gente nem percebe mais. E o que acontece quando a gente não percebe mais? Essas emoções começam a virar transtornos. Daí começa a complicar a coisa, sai fora do controle. E se a gente acostuma a viver assim, a gente acha que isso é normal. E não é normal. Lembra que eu coloquei lá atrás, que é uma geração triste, desanimada? Na realidade, a gente não precisa viver assim. Nós precisamos ser felizes. Quem não gosta de ser feliz? Eu tenho uma pergunta para vocês. Quantos aqui tomaram banho hoje, ou vão tomar, ou estão acostumados a tomar todos os dias? Pode levantar a mão? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo gosta de ficar perto de gente cheirosa, não é? A gente fazer essa higiene física é básico. E se você não toma banho, eu te dou uma dica. Ninguém gosta de ficar perto de você. Ninguém gosta de ficar perto de gente que fede, que cheira mal. É ou não é verdade? Eu não gosto. Agora eu pergunto para você. Quantos aqui hoje, ou a semana passada, ou o mês passado, fizeram uma higiene mental? Alguém? Minha mãe, porque eu estou ensinando ela. A Juliana. 2. E você está fedendo. Então, aqui. Sabe o que significa isso? Você está fedendo. Você está fedendo. Você tem que começar a olhar para dentro de si. Você tem que perdoar. Você tem que filtrar o que entra. Você tem que parar de engolir as sementes. Porque quanto mais você fede, menos visão você vai ter das coisas. Você vai ser uma pessoa, e eu não estou falando de ninguém específico aqui, tá? Não estou falando de ninguém, estou falando o que é uma falta de higiene mental. Uma pessoa que só vê o negativo, uma pessoa que é pessimista, uma pessoa que acha que ela é a dona da verdade. É bom ficar perto de pessoas assim, que você vai contar uma história, ela fala assim, mas isso, você não viu a parte que você perdeu, não sei o quê? Olha, eu cheguei e eu comprei isso. Mas que cor. Não existem pessoas assim? Será que você é uma delas? Desculpa, mas é forte. É forte. Mas isso eu estou aqui hoje para ajudar vocês a pensarem por que estamos nesse grau de ansiedade. Aí, vamos lá para o Augusto Cury. Quem conhece o Augusto Cury aqui, esse autor? Ótimo. Eu amo o Augusto Cury. Ele é um psiquiatra, pesquisador, escritor. Ele era ateu,
se tornou judeu. Ele era ateu e se converteu. Ele é muito, muito, muito bom. Eu aconselho os livros dele para quem não leu ainda. Ele fala que nós estamos na geração do spa. O que é a geração do spa? A primeira coisa que mulher pensa é o seguinte: de descanso, de emagrecer. Só que, infelizmente, não é. O spa é uma geração da síndrome do pensamento acelerado. Infelizmente, nós estamos nessa era. O que acontece? O pensar sem gerenciar se torna uma bomba contra nós mesmos. São os excessos de informações. Se nós não filtrarmos o que está entrando, desculpa falar aqui, mas essas novelas da Globo é uma porta aberta para coisas que entram e se acumulam dentro de nós, desculpa, lixos. E nós começamos a achar que é normal, que o lixo é normal, que ele cheira bem. Mas não, isso vai nos levar a outras coisas. Lembra, acreditou na mentira, a mentira se torna ansiedade. E a ansiedade daí partiu muito mais outras coisas, estresse, síndrome do pânico. Porque nós não estamos mais olhando e cuidando da onde e o que, os excessos de informações. Aí a gente começa assim a viver o dia todo, para lá, para cá, e faz isso, e vê comida, e vê o marido, e vê não sei o quê, blá, 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 blá. A gente não para mais. Infelizmente, a nossa cabeça não para mais. São muitas informações. É a nossa era agora de tecnologia, que tudo é muito fácil. Só que sabe o que acontece? Vamos comparar a nossa mente a um carro. Eu vou lá, de manhã ligo o carro, uso o carro o dia inteiro, que seria a nossa mente. Eu espero que você esteja usando. Se você é loira, a gente já vai duvidar um pouco às vezes, que nem eu. Brincadeira. Mas você usa o carro o dia inteiro, tá na hora de ir para casa descansar. Você põe o carro na garagem e sabe o que acontece? Deixa o carro ligado. Essa é a mente que não para. Daí sabe o que começa a acontecer? Chega a hora de a gente dormir, o sono. Quantas vezes, eu já milhares de vezes, acordei e falei assim: nossa, hoje eu acordei cansada. Quantos aqui já falam isso? Estou cansada, acordei cansada. Sabe o que significa isso? Tua mente não parou. É a hora da restauração, é a hora de regenerar, é a hora de você ter uma nova carga para o dia seguinte. E se a tua mente não para, assim como o carro, se ele não desliga, uma hora vai pifar. Aí que começa a acontecer? Ou você fica fora da casinha, muita gente fica, enlouquece, ou você a mente passa para o corpo. Dores de cabeça, dores musculares, dores no estômago, enxaqueca, bruxismo, para quem é dentista, muitas vezes. Eu não estou falando que as doenças do corpo é só a mente. Eu estou falando que quem está no nível de ansiedade muito alto, a mente passa para o corpo. Quantos cardiologistas eu já conversei? A pessoa vai lá achando que está morrendo, está tendo um ataque cardíaco. Ataque cardíaco? Você chega lá, ele faz todos os exames, ele não tem nada. Sabe o que é isso? Lembra do tornado? Os sinais de alerta? O teu corpo está dando um sinal de alerta. Eu não aguento mais esse nível de ansiedade. Você não está entendendo? Está caindo o teu cabelo. Você não consegue mais dormir, insônia. Síndrome do pânico. Tanta gente tendo isso. A gente está infestado. Se olhar do lado,
todo mundo está passando por alguma coisa. Sabe por quê? O básico foi esquecido. O básico foi esquecido. Lembra, quem esteve aqui na reunião passada que a psicóloga Andréia falou, que eu achei fantástico. Quando eu penso, eu sinto. E quando eu sinto, eu faço. Quando eu penso, eu sinto. E quando eu sinto, eu faço. Isso a Andréia falou. Ou seja, se a gente não filtrar, em Provérbios 4:23 fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Como a gente guarda o nosso coração? Impedindo que a tua mente fique suja. Porque quando eu penso, eu sinto. Se eu começo a acreditar nas coisas e nas mentiras, você passa para o teu coração e sabe o que acontece? Você acaba morrendo. E às vezes, que nem eu no tornado, poderia ter morrido sem saber o que estava acontecendo. Vamos prestar atenção nos sinais de alerta. É muito importante. Se a gente não sabe sobre o assunto, vai pesquisar tão rápido, tão fácil. Vai procurar ajuda. Aí, o Augusto Cury fala assim: tudo que cremos nos controla. Daí eu mudei um pouquinho essa frase, porque eu achei que a minha era melhor que do Augusto Cury. Tudo, aonde eu coloco o meu foco, eu dou poder. E aonde eu dou poder, isso acaba me controlando. Vou repetir. Aonde eu coloco o meu foco, isso eu dou poder. E onde eu dou poder, isso acaba me dominando. Aí a minha pergunta hoje para vocês é: aonde está teu foco? Pensa bem. Pensa um segundinho aí. Aonde você tem colocado o teu foco, teus pensamentos? O que mais você... Lembra que o que você se alimenta no corpo, você se torna. O que você se alimenta na mente, você também se torna. O foco, pensar aí um pouco? O foco, a gente pode ter duas opções. Ou no propósito, ou na necessidade. O propósito que todo mundo tem, não vem me falar que você não tem. Você serve para alguma coisa. Em alguma coisa você é boa. O propósito vem de Deus. A necessidade que eu sei que nós temos é da terra. Se eu olho para o propósito, lembra aquele versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são as coisas? As necessidades. Os dois são opostos. Se eu olho para o propósito, eu estou olhando para Deus. Se eu olho para a necessidade, eu não consigo ver o propósito de Deus. Se você foca ali na necessidade, você não olha para Deus, você não busca Deus em primeiro lugar. Vocês lembram da história de Pedro, que ele andou sobre as águas? Enquanto ele olhava para o propósito, que era Jesus, ele conseguiu. A hora que ele tirou o olhar dele de Jesus, o que aconteceu? Ele afundou. Você tem olhado para o propósito ou para a tua necessidade? Eu entendo que nós temos necessidades, e aqui no Brasil está cada vez mais difícil da gente viver. Mas eu não. E nada vai me tirar o foco do propósito de Deus para a minha vida. Porque se eu tirar o foco, isso aqui vai ser muito pior. E eu já vivi nesse muito pior. Deus te leva para situações que Ele vai fazer assim, ó. Você está lá, você só consegue
olhar para cima, porque você está com lama até aqui. É triste, mas não perca o propósito e o foco em Deus. Aí eu pergunto para você, você pensou aí um pouco no teu foco, né? Se o teu foco está sendo ruminando sempre o passado, ou ansioso pelo futuro, sabe o que você está fazendo com o teu presente? Está matando o teu presente. E sabe aonde está a tua felicidade? No hoje. Se você olha muito para o passado, ou se você olha muito para o futuro, você está matando o teu presente e o teu futuro nunca vai chegar. Então, a gente pergunta assim, poxa, Renata, está falando, eu já não aguento mais, estou aqui indo para baixo. Mas, lembra que eu falei para vocês dos sinais de alerta? Eu estou aqui hoje como uma sirene. Acorda! Você pode viver bem, você pode viver feliz, alegre. Você pode. Aí, a gente faz o que com a ansiedade então, Renata? 1 Pedro 5,7 fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E mais esse, Filipenses 4,6 fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentando seus pedidos a Deus. É possível viver sem ansiedade? Você acha que Deus ia ser injusto de colocar 2 ótimos versículos na Bíblia? Lancem a sua ansiedade. Pensar assim, coitado daqueles seres humanos, eles não conseguem. Coitado. Consegue. Ele não seria injusto de colocar se a gente não conseguisse. Aí eu digo que esse versículo aqui é das psicólogas. As psicólogas estão aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. O que é oração e súplica? Colocar para fora. Lembra que eu falei? O que você está vivendo de ruim é um poder que te consome. Muitas vezes te mata sem você mesmo saber. Oração e súplica. Põe para fora. Busca um psicólogo. Busca alguém que você possa te ajudar. Psiquiatra. Põe para fora. Quebra esse poder que existe dentro de você. Aí, com ações de graça, é o segredo, agradecido a tudo e a todos. Deus não deixa você passar por nenhuma situação quando você está na mão dele, que ele não está no controle. Muitas vezes, você não passa de degrau da onde você está, porque o teu coração ainda não é agradecido. Vou contar para vocês uma história. Voltei para o Brasil, nos 2, 3 primeiros anos, eu não lidei com psicologia, porque eu fiquei 22 anos exposta àquela cultura americana. E não era bem emprego, as coisas que eu fiz, alguma coisa com empreendedorismo, levei alguns empresários para os Estados Unidos, depois não deu certo por causa do dólar, blá, 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 blá. E a maior parte do tempo eu ficava em casa, fazendo o que eu detesto, indo no mercado, não gosto de ir no mercado, não tendo o que fazer. Meus filhos, quando eu vim para cá, não dependiam mais de mim, porque eles tinham trabalho, eles tinham faculdade, e eu me senti inútil. Eu pedia para Deus, acabou o meu propósito aqui na terra. Está entendendo? Me leva. Eu escolhi a música do meu enterro, e falei para os meus filhos. Você está entendendo quando você não olha para o propósito, você afunda? Mas sabe o que Deus me ensinou com esse tempo que eu fiquei em casa, que eu me dediquei à minha mãe, à minha família, a poupar todo mundo que mora comigo?
a fazer o papel mesmo, ajudar com a moça, ajudar os bancos, tudo que eu não gostava, Deus me deu. Mas sabe o que Deus me falou? Para você cuidar da casa dos outros, você tem que saber ser agradecida pela tua casa. E eu comecei a agradecer, e a história virou. Eu me senti apta para voltar para a psicologia. E já entrando nesse assunto, quero falar um pouco para vocês do que eu faço, porque lembra que a gente tem que pesquisar coisas que estão por aí, muita gente não sabe. Quando eu voltei para a psicologia convencional, você recebe o paciente, você fica anos com o paciente, o cara gastando um monte, nada contra isso, eu acho que as pessoas precisam pôr para fora, mas eu, Renata, por ter vivido numa sociedade que tudo era para ontem, que é os Estados Unidos, tudo é muito rápido, tudo é muito tecnológico, o teu celular não passa um ano sem já estar desatualizado, já tem outro. Eu comecei a orar, Senhor, eu vou servir no que eu tenho, eu vou começar a atender os pacientes. Até que um dia uma psicóloga aqui de Bauru me chamou para ajudar ela com uma parte de inglês que ela precisava e me apresentou esse novo programa de terapia, que chama terapia de biofeedback. Alguém já escutou aqui, fora os que são da minha família, obviamente. Terapia de biofeedback, bio significa vida, feedback, retorno. Eu fui para o Canadá, estudei, depois fui para Brasília para pegar o certificado para poder trabalhar aqui no Brasil. E esse terapia de biofeedback veio de encontro, não sou contra. Não sou contra nem um pouco. Aliás, eu faço as duas coisas. Na terapia de biofeedback tem a terapia convencional. São as duas coisas. É junto. Vem junto. Você liga sensores no paciente. E esses sensores mostram fisicamente. Lembra o que eu penso? Eu sinto. Fisicamente como o paciente está emocionalmente. E como o modo de pensar do paciente influencia no corpo, e tudo sai no computador. Através disso, dessas informações, a gente trabalha com o paciente em treinamentos, porque a mente, ela está acostumada a um jeito. Reclamar, 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 nada é bom, nada é bom, nada é bom. Para você mudar isso, não é uma, duas terapias, você fala, agora eu já vou mudar. Você precisa treinar. Assim como quando você vai correr. Eu não vou sair correndo aqui e ficar 10 minutos correndo. Não vou aguentar nem um minuto, para falar a verdade. Você precisa ir aos pouquinhos. E a terapia de biofeedback é isso que ela faz. Ela treina o paciente a pensar de modo melhor. Aí, para minha surpresa, a base dessa terapia, sabe o que é? Você aprender a relaxar e a descansar a tua mente novamente. Porque ela já se esqueceu o que é isso. Lembra da síndrome do pensamento acelerado? A mente esqueceu, acostumou a não parar mais. Quando Deus fez o céu e a terra em 6 dias, o que Ele fez no 7º? Se Deus descansou, você acha que você não precisa? E o descansar, vamos deixar bem claro, não é ir para a televisão, assistir um Netflix e falar, estou descansando. A tua mente continua. A tua mente precisa parar. Para a gente mudar, a gente vai precisar um treinamento. Pouco a pouco. Fica lá em casa, medita. Sem celular perto, sem ninguém perto, sem televisão, sem barulho, se possível. Comece a escutar. Você sabia que Deus fala com a gente todo o tempo? Nós temos que treinar o nosso ouvido a escutar. Deus fala com a gente todo o tempo.
Então, o que aconteceu? Para mim isso veio a casar com a Renata que eu sou. Alertar as pessoas, você pode viver melhor. E o melhor da terapia de biofeedback, que é em 10, 15 sessões, com as técnicas que a gente pratica, você já pode ir para casa e falar assim, agora eu vou fazer em casa, porque eu não queria uma pessoa dependente de mim. Eu quero mostrar para você que a única pessoa que você pode ser dependente é de Deus. De mais ninguém. Não estou falando para você ser insubmissa. Chega em casa e fala assim, amor, a psicóloga ensinou, estou livre de você. Não é isso. Eu estou falando assim, você pode viver livre. Se você é livre por dentro, nada te aprisionará por fora. Aí, você pergunta para mim assim, Renata, é possível mesmo treinar a mente? A Bíblia fala que sim. Não se amoldem, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra da nossa natureza humana? Nossa natureza humana é pecadora. A tendência nossa é sempre ir para o negativo. Por isso que a gente tem que forçar o outro lado. Mas você quer experimentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus para a tua vida? O propósito que Ele tem para você? Renove a sua mente. Se você não renovar a tua mente pecaminosa, você não consegue chegar nessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O teu futuro, lembra do treinamento? O meu futuro, Murdoch falou, o meu futuro está na minha rotina diária, um pouquinho por dia. Vive um dia de cada vez. Porque se você quiser dar um passo maior do que você está acostumado, você não consegue, você se cansa rápido. Comece a treinar 2 minutos por dia, 3 minutos por dia, 5, 10. Quando você vê, você está dormindo bem. Você dá comandos para a tua mente. Você pode dar comandos para a tua mente e falar, mente, é hora de dormir. Para de pensar. Então, vamos pensar nisso diariamente. Descansar nossa mente. Lembra, qual é aquela frase, o que você planta, você colhe. Mas você sabe o que tem entre o plantar e o colher? O regar. Se você não regar a tua vida e as sementes boas dentro de você, você pode até colher, mas vai ser uma árvore seca, uma árvore sem vida. Plante, pratique, treine coisas boas. Porque você vai ser uma planta forte. Porque Deus plantou em você um coração para agradar a Ele. E Ele tem prazer em você. Lembra que Ele te amou primeiro. Primeiro. Ele quer o nosso bem. Se Ele fala na Bíblia algumas coisas que a gente não é para tocar, que não é bom, é igual a Eva. Se você tocar, você pode morrer. Se a gente tocar em coisas que Deus fala para a gente não tocar, falar, mas não é bem assim, nossa geração mudou. A Bíblia não muda. A Bíblia não muda. E para finalizar, eu queria ler um texto. Eu tenho a impressão, eu não consegui achar, mas que esse texto tem há muito tempo, que é de uma devocional que eu fiz, que é muito
importante a gente pensar aonde está o nosso foco. E eu queria ler para vocês, queria que vocês prestassem atenção. Era de madrugada. Essa chama guerreiro, né? O guerreiro que venceu a batalha porque não perdeu o foco. Era de madrugada. Ele levantou, deixou seu rebanho, pegou a sua carga e foi em direção aos seus irmãos. Era de madrugada. Ele levantou, deixou seu rebanho, pegou a sua carga e foi em direção aos seus irmãos. Exatamente como seu pai havia pedido. Chegando no acampamento, escutou o barulho e viu todos se posicionando. Um pouquinho mais baixo. Encontrou seus irmãos e, enquanto conversava com eles, ele escutou um desafio, vindo de um grande homem do exército inimigo. Ele gritava contra o povo de Israel e deixava todos amedrontados. Esse gigante filisteu, ele não gira. Esse gigante filisteu era o Golias. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. O menino que venceu o gigante. Pode até parecer história de criança para alguns, mas a verdade é que ela se faz real todos os dias da nossa vida. Nossa vida, nos deparamos com diversos Golias. Encontramos gigantes dentro das nossas próprias casas. E em todas as áreas profissional, sentimental e espiritual. Às vezes ficamos dias com medo e sendo ameaçados. É muito difícil lutar contra o gigante do fracasso, o gigante da ganância, da traição, da mentira, do desespero, da baixa autoestima, da mágoa, do abandono, do abuso. Tudo parece tão grande. Davi, ao ouvir a ameaça de Golias, ficou incomodado. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Disse. Davi, naquele momento, sabia que precisava vencer esse gigante e que a batalha, na verdade, não era dele. Enquanto todos olhavam para as armaduras, Davi olhava para o alto. Enquanto todos olhavam para a derrota, Davi sabia em quem buscar a vitória. Enquanto todos olhavam para um jovem, Deus via um guerreiro. Essa é a história que me marcou a minha vida. E você tem sido visto como guerreiro nas mãos de Deus? Lutando contra as coisas que vêm contra nós todos os dias? Queria que você pensasse, queria que você levantasse, a gente vai orar. Lembra sempre disso, sua mente é como a sua casa. Vamos levantar? Só entra quem é convidado. Seja seletivo. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.